Bom, então vamos chegar no Brasil. Como é que tá a carteira para cá e até visão para o cenário do Cara, Brasil? Brasil é o seguinte, meio que aquela cabeça que acho que mais gente pensa igual é o seguinte, cara, é uma morte lenta e vai. Então a gente acha que tem problemas estruturais que vem a reboque do político, um pouco das estatais, um pouco esse modelo fiscal de você ter que compensar sempre com receita, mas por outro lado, dentro das possibilidades de cenário de cauda, a gente evitou, né? Que a condição do Ministério da Fazenda, dentro das possibilidades, é boa. Tá? A gente é um pouquinho menos pessimista com o fiscal do que a média de mercado, né? Os números aí do Stefano, nosso economista. A gente tem para esse ano menos meio contra menos 0,70 no mercado de déficit. O ano que vem um leve déficit, depois quem sabe fique meio que no 0 a 0. Uma tese que as exonerações acabam um pouco mais cedo, você tem algum alinhamento do judiciário para você conseguir trazer alguma receita extra, o próprio crescimento econômico vai ajudar, então a gente é um pouquinho menos negativo, mas é meio que você ganhar de WO, sabe assim? Essa tese do WO eu gosto. Poxa, na época que você teve o boom de China, você concorria, Brasil, falando especificamente Brasil, você concorria no mundo emergente contra a China, contra a Turquia, contra a África do Sul, contra o Chile, contra o México, contra a Índia. Cara, muitos casos desses acabaram, né? Alguns pela geopolítica, alguns pela absolutamente foram para o cenário de cauda, como a Turquia. Então, no final, tem pouco país emergente. Então, quando você sendo um estrangeiro, você vê pouca opção de investimento. E o Brasil é um mercado que a população cresce, que tem size, os mercados líquidos, né? E você vê que tem gringo olhando o Brasil, sim, né? Parte de equity, a parte de rates. Então, a gente está no Brasil, em termos de posição, um pouco aplicado na curva de médio prazo, né? Com uma tese de que a gente consegue equilibrar aqui com o juro nominal fim de ciclo próximo de 8,5, quem sabe 8,25. A curva hoje precifica um fim de ciclo próximo de 9,75 a 10, né? Então tem aí um prêmio ok para legal. Se eu tiver certo com o cenário de política monetária lá fora, a gente pode ter uma notícia positiva aqui. Eu não gosto de alongar muito porque eu não sou tão confiante nesse fiscal, nem aqui nem lá fora, então a gente fica no meio da curva aqui. O real, eu acho que além desse call de anti-dólar, tem uma mudança estrutural da balança comercial brasileira, que acho que já outros gestores explicaram bem aqui, principalmente a balança de petróleo. Acho que vai e o agro, né? A gente nesse financiamento de alguns produtores, a gente vê, cara, o que tem de ganho de produtividade acontecendo, cara que irriga a terra que era muito pouco produtiva antes, que traz eficiência para o setor agro, é bizarro o que está acontecendo. Então, a gente é bem otimista com balança, que pode ajudar bem no fluxo de dólar real para cá, né? E eu acho que, no final das contas, essa agenda de descarbonização, energia limpa, traz um fluxo para o Brasil importante também. Então a gente gosta do real, uma posição que tem que ponderar por essa morte lenta que eu acho do político aqui, mas a gente está levemente positivo em todos os mercados. Tá? E na Bolsa eu acho que é um pouco mais ativos que têm uma sensibilidade ao juro, empresa que a gente gosta, e algumas empresas que a gente gosta. Quando você falou avoid commodities, então sem Petro, sem Vale. Sem Petro, sem Vale, a gente tem Suzano, porque o gestor de equity gosta muito do case da empresa, né? De consolidação, de preço de celulose baixo, aquela mudança meio estrutural do chinês de consumir mais papel, meio estrutural, mas é o único case de commodity que a gente carrega aqui mais longo prazo. E aí na parte, de novo, na minha praia, eu tô pegando aqui um pouco do call dele, né? Mas um pouco não, tudo do call dele, mas a gente gosta a Equatorial, que é um trade meio consensual do mercado. A gente gosta de Localiza, também consensual, mas o cara tem uma vantagem competitiva de custo de funding e poder de barganha para comprar a frota muito grande. A gente gosta de, que nem eu falei, de Suzano,
A gente tem um pouquinho de nada de bebê, tá? Mas eu acho que é um trade mais tático. Na linha, pô, o cara trade abaixo do book, com um retorno que é reloginho 20. Acho que é uma empresa que, dentro das estatais, é a mais blindada, ou a mais difícil de... Demora mais para você fazer merda. E a gente acha que tem uma precificação errada no agro ali. Acho que a parte de agro vai melhorar bem aí nos próximos ciclos, né? Então tem um valor aí. Que mais? Então tem isso, Equatorial, tem... já me lembro, mas assim, basicamente são esses os principais cases aí. Boa. Mas a questão de ficar longe de estatais, principalmente tudo Petrobras ou algo do tipo, tem a ver com commodities mais ou também para fugir de interferência de política? As duas coisas. Acho que eu vi outro dia uma reportagem do Samuel Pessoa, né? O Lula no final é meio getulista, assim. Então, cara, assim, eu concordo muito, assim, a piora em termos de interferência governamental não começou no governo da Dilma, começou no Lula 2, na marolinha, né? É que era um ambiente que acabou sendo tão positivo para o Brasil no relativo, que eu acho esse que é o medo do lado positivo atual. Eu acho que o meu medo é o mercado ter alguma semelhança com esse Lula 2, mas a interferência governamental começou ali. Então ele só está repetindo isso. Mas, poxa, quando você vê aquele negócio do dividendo extraordinário, você vê essa questão da nomeação da Vale, é melhor ficar fora, entendeu? É melhor ficar fora porque você tira um pouco do risco de cauda da frente. Tem tanta coisa boa, barata para comprar, que a gente gosta de Mercado Livre, né? Também um trade meio consensual, mas a gente gosta, tem valores que acho que ele está num posicionamento estratégico que é bizarramente melhor que os outros. Então, acho que tem que evitar um pouco de estatal mesmo. Podemos ir pro ping-pong? Eu só tava a fim de fazer mais uma pergunta, principalmente... Eu achei que fosse demorar. É rápido? Pô, você tá aqui, vai rápido. Tem quanto tempo que tá falando? São 8h35, começou que horas? 7h10, 1h20. Dá pra gente falar mais coisa, mas... Quer incluir uma aí? Eu tava querendo perguntar um pouco sobre a visão dele. Eu acho que a gente tá chegando num momento importante aí do mercado de troca ali no Banco Central, né? E qual é a visão que vocês têm em relação a essa troca que vai acontecer? E também sobre o desempenho aí do Roberto Campos. Acho que ele foi avaliado aí novamente como o segundo Banco Central, o melhor do mundo e tal. E como que vocês enxergam toda essa questão? Cara, o Roberto... Agora não, porque presidente de Banco Central não tem muito amigo, né? No bom sentido, mas o Roberto Campos era muito próximo, assim, a gente conversava muito. Então, eu sou meio suspeito para falar, mas assim, eu acho que é excepcional o trabalho. Poxa, desde do trabalho de antecipar o ciclo de alta e fazer um trabalho até preemptive aqui no Banco Central, até agora começar o ciclo com meio ponto e acalmar o político no momento que ele estava apanhando de todos os lados. Então acho que fez um trabalho no hiking cycle e no easing cycle que muito bom, tá? Então acho que, para começar, eu acho que o trabalho é excepcional. Sobre a mudança do Banco Central, essa semana a gente acabou discutindo muito da mudança de comunicação. Eu, pessoalmente, não imaginava que eles fossem tirar o plural, porque daria mais grau de liberdade para ele. Mas ele fez uma comunicação que ele justifica que tirar o plural dá mais grau de liberdade. Exato. E, cara, acho que a função de um bom gestor, ou mesmo de um CEO, eu acho que ele foi mais inteligente do que a gente. Então, acho que ele está preparando, ele está fazendo com que a transição dê para um cara que é mais dove, que na teoria a composição do banco vai ser mais dove, dar menos grau de liberdade para quem for entrar, porque ele não está se amarrando com meio para frente. Então, no final, cara, se a gente colocar que a próxima tá dado e depois, provavelmente, se tudo correr conforme que a gente imagina, ele vai já para um 25, vai entregar o ano aí entre 9 e 25, quiçá 9, num pace de 25. Então, um Banco Central com uma composição mais dove vai ter que arrumar uma justificativa que caiba ou não no cenário lá quando a gente tiver, para eventualmente acelerar o corte de novo. Ou não, mas eu também acho que muita gente fala isso, eu concordo.
quando você senta na cadeira é bem diferente. Vide o que o pessoal achava do Galípolo e o que ele foi pós entrar no board. Então, minha visão é que se a gente tiver certo com a política monetária no mundo, você vai ter espaço para cortar um pouco mais. Haver o fiscal, que o mercado daqui a pouco vai perder um pouco da paciência de esperar o governo capitular, mesmo o número do mercado sendo bem diferente do governo. Eu acho que vai ser um desafio. O governo vai ter que capitular com esses números irrealistas e o mercado vai ter que comprar uma ancoragem em algum outro nível. Então é isso. Por isso eu acho que ele foi inteligente ao deixar o caminho aberto para diminuir o pace aí na reunião, não a próxima outra.